Nós estamos agora recebendo na nossa sala de visitas um convidado muito especial, nunca esteve aqui no Bom Dia, nunca nos deu essa honra e hoje está presente aqui para falar de um assunto muito bacana, do qual ele é um entusiasta e mais do que isso, é um homem interessado. Extrapolou, viu, vereador? Não sei se o senhor teve a oportunidade de assistir o programa ontem, nós dizíamos aqui que é isso que a gente quer ver. A gente às vezes critica o legislativo e é justamente porque a gente quer ver iniciativas como essa, que até extrapolam um pouco a função do vereador, mas que mostra a dedicação de um projeto que é fora da alçada, mas que pode se tornar viável a partir de um trabalho sério como tem sido feito. Então, parabéns já de antemão pela iniciativa, né, de buscar, de pleitear esse projeto para a cidade. Agora a gente quer saber se vai sair do papel e se tem interesse político, que aí já não depende mais do senhor, de que ele realmente se concretize. Você falava da afinidade do Chediek, né, com as planilhas e tal, e ele tem o cheiro de locomotiva, né, do óleo da locomotiva, que está impregnado, né, na carreira, né, Elias? Bom dia, William, bom dia, Esteves. A gente quer agradecer o convite, primeiramente, né, de estar vindo aqui com vocês. Isso é importante porque a gente debate, não só com vocês, evidente, nós estamos debatendo com a cidade, podendo mostrar e divulgar. É um trabalho que não é só do Chediek, a gente tem várias mãos aqui que estão, né, trabalhando há muito tempo sobre isso. Mas a gente vê que Araraquara, da forma que está crescendo, a quantidade de carros que estão vindo, as ruas antigas, né, o centro muito apertado, não tem como expandir. Então, o transporte coletivo, se não for investido em transporte coletivo, nós vamos sufocar a cidade, como está sendo sufocada. Hoje já está sufocado com 210 mil habitantes. E ela vai crescer rápido, todo mundo sabe, e está crescendo. Então, esse é o anseio nosso, é que a gente já tenha, assim que for retirado o pátio ferroviário daí, né, fazer as ligações com a Vila Xavier, exatamente fazer e aproveitar a linha principal, né, não o pátio, mas a linha principal da ferrovia, que são cerca de 12 quilômetros, do Hortência até o Pinheirinho, para que a gente coloque sobre os trilhos um veículo leve sobre trilho, como se fosse um metrô de superfície. Agora, Elias, como leigo, né, até discuti aqui ontem, né, eu trabalhei um certo período da minha vida também aqui na Vilares, né? Mexi um pouco com esse universo de Vilares trens, construiu, né? Até locomotiva. Isso, eu construí a locomotiva aqui e nós tínhamos aí 2 tipos de locomotivas, né? Uma que era para uso interno aqui no Brasil, a outra ia para a Bolívia, porém lá a bitola era mais larga e o trem tinha que ter um torque maior para poder vencer aquela região de serra ali. Esse veículo leve, por exemplo, ele é factível de usar a mesma malha viária existente? Essa que é a dúvida. Essa bitola seria a mesma para um trem mais leve? Não, com certeza. O veículo leve sobre trilho, você pode pôr em qualquer bitola. Na realidade, a caixa dele, o caixão em cima, o carro, vamos dizer, ele praticamente é o mesmo. O que muda são os truques, os rodeiros embaixo. São mais leves. E você pode pôr para 1 metro, para 1,60 m, para 1,43 m. No Brasil é 1 metro e 1,60 m praticamente. A bitola nossa é 1,60 m, a distância entre os 2 trilhos, né? 1,60 m. Então você pode colocar o rodeiro que você precisar, isso é tranquilo. Mas lá atrás teve acho que uma navalhada aí que tem um outro tipo de bitola aqui pro lado de Bauru, né? Que aí... Não, Bauru também é a bitola larga, também de 1,60 m, né? E tem a conexão com a bitola estreita do lado de Botucatu, que é 1 metro. Né? Mas essa é outra conversa. Então, aqui. Então é possível, né? Porque a gente ouvia você falar na Câmara e no rádio, isso há 4 a 5 anos, e a gente achava uma ideia assim um pouco ainda embrionária, né? E de lá para cá, o que mudou, o que avançou, em que pé estamos hoje para a viabilização desse projeto? Eu posso dizer para você com conhecimento de causa, já que fui ferroviário a vida inteira, né? Então, é uma coisa super factível. Muita gente acha que é uma ilusão. Se eu falar assim, se a gente não tivesse o trilho aqui e tivesse disponibilidade de estar utilizando ele, realmente seria um investimento muito altíssimo, alto, né? Para colocar numa cidade de 210 mil habitantes. Isso não tem a menor dúvida. Porém, já que o trilho está aí, nós queremos que o governo federal retire o pátio, fazemos as ligações com a Vila Xavier. O VLT não vai ser barreira para ligar a Vila Xavier com Araraquara. Muita gente vai tirar o trilho, vai tirar os trens e vai ficar o trilho, isso aí vai ser barreira. Não é barreira, a barreira vai ser a Via Expressa, evidente que vai ser. São carros dos 2 sentidos, passando a 70 por hora nos 2 sentidos, e você tem que cruzar essa Via Expressa. Ou é túnel ou é pontilhão, não tem alternativa, né? Qual que é a solução? Então, aí ou você vai pôr um semáforo, que seria a solução mais barata, né, um cruzamento com semáforo, ou então você vai fazer passagem superior ou inferior, depende da situação. Então, realmente é complicado essas ligações, mas tem que ter solução de engenharia para isso. O VLT, no caso,
ele vai se adequar, porque 50%, a gente fala assim, 50% do investimento praticamente está na via permanente, no trilho. E o trilho está aí. 70%? 50% do custo de se implantar um VLT, ele já está contemplado. Basicamente está na linha. E a linha está aí. A gente teria que, o governo ia gastar para arrancar a linha, depois se arrancou a linha, ou nós vamos colocar outra linha, ou então vamos colocar uma rua, um asfalto, um concreto, para andar ônibus no meio desse asfalto. Todo jeito fica muito caro. Mas é evidente que fica, e muito mais caro, porque o transporte rodoviário, ele custa 2,5 vezes mais caro do que a ferrovia. A ferrovia, bom, tanto que no mundo inteiro, a ferrovia é o que se mais transporta, no mundo é sobre ferrovia. O Brasil é inverso. Agora a gente tem um projeto do Parque dos Trilhos, ele contempla essa ideia? Com certeza, isso aí está inserido dentro de 2005, nós já colocamos no plano diretor, quando nós aprovamos, lá na época do Edinho ainda, nós aprovamos o plano diretor, em 2005, está lá essa possibilidade, essa diretriz de se fazer exatamente isso aí, um grande parque linear e a possibilidade de se utilizar o VLT nesse espaço aí. Você trouxe algumas imagens, até podia colocar para a pessoa tentar visualizar o trajeto, né, enquanto nós fôssemos conversando. Podia mostrar essa primeira imagem, que é a abertura do trabalho praticamente, que é praticamente um desenho, né, mostrando aí o pátio como ficaria, né? O pátio já foi retirado, se construiu aí o VLT numa faixinha bem estreita. Nós temos uma distância de 180, 200 metros de largura dessa faixa, é 1 milhão de metros quadrados, né? Então, dentro desse parque, teria aí, além do VLT, tudo que se prevê colocar no parque, ciclovia, pista de caminhamento, equipamentos de ginástica, os edifícios da ferrovia seriam reaproveitados para colocar secretarias de governo. Hoje nós pagamos aluguel para muitas secretarias, nós estaríamos concentrando nessa área. Então, é totalmente factível. Dá para conviver, né? Inclusive, o próprio plano diretor prevê a construção de uma outra via expressa do lado da Vila Xavier, né? Ou seja, onde tem hoje a linha da Paulista, da antiga Paulista, que margeia a Vila Xavier, seria uma segunda via expressa. Então, todo esse parque ficaria confinado, entre aspas, entre duas vias expressas, a atual e a futura via expressa, com as ligações novas que seriam feitas com a Vila Xavier, e o VLT, o transporte coletivo, e esse transporte coletivo vai aliviar muito Araraquara, todo o trânsito, quantidade de acidente, perda de tempo, saúde da população, qualidade de vida, né? Com certeza vai melhorar e muito, porque o VLT vai carrear, vai tirar primeiro a quantidade de ônibus, praticamente a frota da CTA Paraty, 130 ônibus, é lógico, em vários horários, mas se concentra tudo no terminal de integração. A tarifação dele compensa o projeto? A tarifação, com certeza, ele é um transporte mais barato. Um VLT com 2 carrinhos, 37 metros, vai levar 360 pessoas. Em 2 então carros. você vai pôr. Ele não tem máquina, né? Ele não tem locomotiva. Não, é a própria, vai do próprio carro. É motor gerador, então ele já vai direto. É mais ou menos nos moldes daquele que tem lá em Campos do Jordão. É como se fosse um metrô. Diesel? Que o vagão... Ele pode ser diesel e pode ser elétrico, né? Nós temos, inclusive, empresas que já vieram, né, porque nós estamos pondo isso no site. A gente vai para congresso no São Paulo, Brasília, e a gente procura divulgar. Araraquara quer o VLT, estamos procurando empresas que possam vir, né? E já tem empresas que estão conversando, começaram uma conversa já com o prefeito Marcelo, já apresentei essa empresa, semana que vem tem uma outra reunião novamente, há investidores interessados, nós podemos inclusive ter a colocação de um VLT sem você ter que enfiar a mão no bolso diretamente e estar bancando, né, evidente, com prazo de concessão, modelo de troca por áreas. Você sabe que o metrô em São Paulo é a área mais valorizada de São Paulo, é o metrô. Hoje, a mais desvalorizada de Araraquara é na margem da via do trilho. A ferrovia hoje é exatamente o contrário. Né? Por quê? Porque o trem é barulhento, tem manobra, né? É um lugar que está com mato, abandonado. Né? A hora que você constrói um parque desse tipo, né, que vai concentrar, aí vai ser o centro da cidade, esse parque linear vai ser o centro da cidade. Né? Como se prevê, inclusive, colocar lá a futura Câmara, a Prefeitura, né, na parte de cima da CEAGESP, né?
onde vai ser o futuro paço municipal. Então, toda essa área aí vai ter uma valorização tremenda. E você passar a utilizar um transporte coletivo rápido, né? Porque é uma linha praticamente confinada. Hoje você vê, e a gente pode passar algumas imagens de alguns países, né? Aliás, de todos os países, onde anda o VLT, ele anda no meio da rua, convivendo com as pessoas, com o trânsito, com o carro, com tudo. É parte integrante, né, Dom? Nós podemos pegar esse VLT, inclusive fazer que ele saia daí, vem para a rua, depende de onde você quiser colocar. Evidente, rua estreita não, né? Aí tem alguns exemplos aí no caso Boston, é de Boston, né? Onde a gente tem o exemplo de que aqui você tinha elevados, né? E com o tempo eles acabaram tirando, vamos lembrar o Minhocão em São Paulo, por exemplo, já se pensa em derrubar o elevado. Exato. Quer dizer, são altos investimentos que você faz para depois chegar com o transporte coletivo, você derrubar tudo isso aí. Porque o objetivo de qualquer país, de qualquer cidadão, é ter um transporte eficiente, não cada um com seu carro, cada um com sua moto, né? Mas todo mundo usando o mesmo tipo de transporte, um transporte ágil, né? Um transporte eficiente, confortável, ar-condicionado e tudo mais. Então você tem condições aí são vários exemplos, no caso aqui de Madrid, né? Onde você também tem elevados que no futuro acabaram sendo demolidos, né? E ficou uma praça para os pedestres, né? Para o ser humano e não para o automóvel. Isso é o objetivo final. Nós debatemos aqui com a não me ocorre agora o nome dela, trabalhando no setor de urbanismo aqui da Araraquara, que é que a cidade, né, hoje, de agora em diante, se não for possível de hoje para trás, né, começar a repensar a cidade, mas pensar a cidade para pessoas, né? Não pensar a cidade para carro, né? Exatamente. Aquele discurso do prefeito, porque eu quero fazer tais ruas, tal. Não, tem que ser ao contrário, tem que pensar a cidade para as pessoas, né? E o município que cria alternativas para a mobilidade, distanciando um pouco desse interesse econômico, né? De carro e subindo cada vez mais as ruas, e não tem prefeito que vai conseguir na mesma proporção criar espaço, né, para que esses carros possam circular. É uma luta completamente desigual, né? E eu vou mais além, não é? Talvez nenhuma cidade do nosso país hoje tenha a estrutura que Araraquara tem para enfrentar esse momento, né? Essa é 1 milhão de metros para investir. Com certeza, quer dizer, essa negociação, é evidente, o prefeito Marcelo Barbieri está disposto, está negociando com o governo federal, né, de aproveitamento dessa área. Essa área, inclusive, vai fechar com o córrego depois, fechar um círculo praticamente, a área com o rio que desce. Há projetos, então, de fazer essa conexão, que você anda com a bicicleta, né, com a ciclovia fechando todo esse percurso, né, muito grande. Há negociação também, há empresas da Espanha, inclusive, da própria Espanha, em trazer um VLT, talvez o VLT elétrico, né? Então, isso aí está caminhando, está se negociando. Qual que é o custo, vereador? Então, esse custo nós não temos ainda materializado. Eu estimei, nesse projeto, por exemplo, eu estimei já com o que tem aí, em torno de 34, 35 milhões para colocar um VLT diesel que seria mais barato. O VLT diesel existe hoje no Brasil fábricas, né? Mas essa empresa, por exemplo, da Espanha, pretende inclusive fabricar aqui no Brasil o VLT. E você falou da Vilares, nós temos a IESA aí, IESA, né? que também tem aqui do lado, porte, né? A Randon que está vindo, né? Está vindo para cá também, talvez possa no futuro também participar desse consórcio. O motor tem aqui em Santa Catarina, um motor elétrico que viria, já estão conversando para que possa ser construído. Então nós temos a possibilidade não só de trazer um VLT, mas ter uma fábrica de VLT em Araraquara. Araraquara passa a ser também exemplo nesse know-how, né? Hoje tem já a VLT funcionando no Cariri, o governo do Ceará já colocou entre duas cidades, se não me engano são 17 quilômetros entre duas cidades, lá no Nordeste, já tem o VLT aproveitando uma linha semelhante ao que nós temos aqui, aproveitando essa linha. Aí a gente teria, então, essa grande facilidade de... Eu estava vendo o seu projeto, que ele é um pouco mais ambicioso, né? Ele contempla aí a regionalização, né? É evidente, se puder achar depois a imagem, que nós temos aí uma imagem mais vista do alto, do Google, né? Onde a gente vai mostrar aqui a cidade de Araraquara, Ibaté, São Carlos, né, Américo Brasiliense, que está praticamente dentro. A gente fala assim, num primeiro instante, vai ser essa área que a ferrovia vai desocupar de imediato. De imediato vai liberar pelo menos, são 15 quilômetros, né, da Estação do Ouro até o Pinheirinho, até o início da Estação de Tutóia. Evidente, seriam 12 quilômetros,
pode ser a outra imagem, mas seriam 12 quilômetros que você teria do Hortência, onde está habitado, mas você vê, a própria Randon vai para frente do Hortência, vai para o lado do Ouro, a construção dela, vai ser um futuro distrito industrial. Quer dizer, então você já tem a linha, em vez de parar no Hortência, essa linha vai continuar ainda livre, sem ter trem de carga, mas 3 quilômetros para frente vai atender esse distrito industrial da Randon e outras indústrias que vão vir para aquela área. Então, vai ter uma facilidade tremenda. E nada impede dele ir criando também outros caminhos, né? Ele ampliando. Sim, também, ele pode até paralela à ferrovia, depois com investimento na linha permanente, na via permanente, e aí já fazer outras linhas paralelas, indo para o Chalmidei, Secap, para o Chalmidei em cima, né? E vir para o lado de Matão, mas aí vai exigir um outro investimento, que é na construção da linha. Mas de imediato a linha que está aí, dá para atender 15 quilômetros praticamente, já atendendo inclusive a Randon. E no futuro avançar para atender, no caso de Américo Brasilense, Araraquara e Américo emendaram as duas cidades, estão tudo juntas já. Então, a hora que você chega no Pinheirinho, lá em cima, em frente à penitenciária, que seria a última estação... já é uma coisa só, né? Exatamente. Exatamente. Aqui está uma visão geral, né? Mostrando Araraquara, Américo Brasilense. Em vermelho aqui seria a linha que seria desativada, o amarelo é a linha, o contorno, né? Esse azulzinho seria mais 2 quilômetros para frente, a gente já liga com o Américo Brasilense, né? Aí tem Matão, Ibaté, São Carlos, Santa Lúcia, e vai por aí afora no futuro, fazendo esse trem regional, né? Qual que é a velocidade dele, dá para saber? Esse VLT daqui deve atingir 120 km por hora, no máximo, né? No máximo. Ele vai andar uma velocidade de cruzeiro 40, 50 em média. Né? E constante. Constante, praticamente constante. Então, você tem aí, separar em 12 estações distribuídas nos 12 quilômetros, você parando com o percurso, você vai andar em 23 minutos, você vai de uma extremidade da cidade na outra. Mas a grande vantagem é essa distribuição que está mostrando agora. Ou seja, como é que vai funcionar os ônibus? Você vai ter do Hortência até o Pinheirinho, a linha desativada, andando o VLT nessa linha, e você ter as estações, os ônibus vão fazer o bairro, recolhe e distribui, joga no VLT e volta para o bairro. Então não vai ter mais concentração de ônibus no centro da cidade. O transporte vai ser muito mais rápido, porque o ônibus vai andar praticamente em bairro e descarrega numa estação e volta para o bairro. Vai pegar quem chegou do metrô e vai voltar a distribuir essa pessoa no bairro. Então vai ficar um transporte todo distribuído. Então você vai ser conexões, né? Você vem de ônibus, pode pegar o metrô, você vai, vamos supor, para o campus. Você vai descer numa outra estação e fazer essa integração com o campus, com um bilhete único, né? Tem que ser o bilhete único. Ou seja, só que hoje a cidade cresce cada vez mais em quantidade de habitantes e ela decresce o transporte coletivo, a quantidade de pessoas que usam o transporte coletivo. Quem sustenta o transporte coletivo, apesar do governo estar incentivando cada um a comprar o seu carro, e pode até incentivar, mas ele não põe um tostão em transporte coletivo, a não ser o metrô em São Paulo. Nem a CTA, por exemplo, vai comprar o ônibus, ela tem que pagar, custa com 250 mil, ela vai pagar 250 mil. O carro popular que custa 25, o incentivo você vai pagar 22, você está podendo comprar o seu carro, a sua moto com incentivo do governo. Então ele incentiva cada um a comprar o seu carro, a sua moto. Os acidentes estão uma barbaridade no país, né? Nós estamos criando uma geração de aleijados, né? Fora os que nós estamos matando, por conta de que, apesar de estar na lei, que você tem que investir no transporte coletivo, tem que pôr subsídios de governo, nem o município, nem o Estado e nem a federação. Nenhum desses entes aí contribui com o transporte coletivo. Eu acho que a pessoa tem que pensar, né, e acho que o projeto dos seus deveria caminhar para esse enfoque também, né, é de fazer o cidadão em casa fazer o cálculo e achar que, além da comodidade, ter o ganho financeiro para poder usar o com certeza. Mas tem que ter qualidade, senão o conforto do carro sobrepõe. Exatamente, é isso que eu digo. Quer dizer, hoje, quem que vai andar de ônibus? A gente sabe, com toda a dificuldade que tem, ninguém vai ter a paciência, ou só quem não pode, quem não dirige, quem não tem seu carro, quem necessita andar de ônibus. Então vai andar de ônibus. Porque não faz sentido o cara deixar um carro luxuoso em casa, confortável. Exatamente. Ficar sacolejando em ônibus, por exemplo. Eu tenho um último break para fazer, um compromisso ainda, 8h46. Nós vamos por rápido intervalo então, Paulinho? Tem como preparar rapidinho aí. Depois a gente volta, vamos continuar falando. Eu gostei daquela imagem, acho que é a que mais ilustra o projeto, essa última que a gente colocou, viu, Gustavo?
que mostra realmente as estações e como vai funcionar os ônibus, né? Que eu acho que muda muito até a perspectiva de quem trabalha, de quem pega um ônibus, às vezes compensa descer de bicicleta até a região do VLT, não é? Até a pé. Daí tem lá um bicicletário, deixa a bicicleta e vai de VLT, que fica muito mais rápido que pegar um carro e se arrebentar no trânsito da cidade. 8h47, rápido intervalo, 2 minutos eu volto, que o projeto é interessante, rapaz, não sai daí. 8h49, estamos de volta com o vereador Chediek, hoje tratando de um assunto muito legal, que são os VLTs, né, que é o Veículos Leves sobre Trilhos, que é um projeto que ele é um entusiasta, e mais do que isso, é um interessado, tem trazido alternativas. Chediek, a gente fez uma pergunta para você na hora do intervalo, repita lá agora aqui ao vivo, o preço da passagem vai compensar o investimento dessa possível empresa interessada? A empresa, na realidade, ainda não se sabe se ela vai querer operar ou se passa isso aí para a própria CTA, ou se cria uma empresa, né, ou municipal, ou até particular, faz uma licitação. Não se chegou nesse grau de entendimento. O que a gente imagina, eu tenho certeza, porque está na mão da prefeitura, que ela gerencia o trânsito, assim que ela tiver um transporte eficiente, ela começar a colocar obstáculo, inclusive, para que o carro circule. Ela pode colocar isso, principalmente no centro da cidade, que é um caos. Então, você pode começar a conscientizar, né, para que você eduque a pessoa, poxa, compensa para você andar num transporte, você vai ter um ar-condicionado, uma passagem relativamente barata, e que você pode ir para onde você quiser, usando o metrô, integrando com ônibus. Aí, aquilo que você falou no começo, o transporte que vale a pena eu largar, porque eu vou poder utilizar, né? E o município também colocar barreiras para o carro estar chegando em alguns pontos e criando toda uma facilidade para o carro circular. Então você obriga, hoje, se nós temos, a CTA hoje transporta cerca de 40 mil passageiros por dia, e a Paraty 6 mil, são 46 mil, vamos arredondar para 50 mil passageiros, né? Por dia? Nós precisamos ter um transporte desse rentável acima de 100 mil, quase que dobrar. Só que nós transportamos já no passado muito mais passageiros com a cidade menor, com 60 mil habitantes, nós transportávamos muito mais passageiros por ônibus do que hoje transportamos hoje. Porque não tinha um incentivo para o carro, primeira coisa. E o ônibus então atendia, o ônibus elétrico então na época, silencioso e tal, atendia todo mundo. Se você coloca um transporte desse tipo, né, quase que um metrô de superfície, você vai ter esse transporte eficiente. Então, com certeza, em vez de 50 mil, nós vamos poder dobrar, no mínimo dobrar, a quantidade de pessoas que vão estar utilizando o transporte coletivo, porque vai largar o seu veículo em casa, né? Com certeza vai melhorar e muito. Gustavo, se você conseguir colocar aquela imagem de novo, acho que é a que mais ilustra como fica simples o transporte da cidade. Distribuição, né? Hoje eu ia falar uma bagunça, é um termo até errado para o termo, mas é que hoje caótico, o que é o necessário, né? É caótico, não é? É o necessário, então fica tudo muito quadradinho, né? A gente percebe no centro hoje que as pessoas estão acuadas na calçada, né? Não podendo circular, e os carros se digladiando lá para pegar um espaço. Né? Exatamente, e vai piorar cada vez mais. É que você vislumbra, planejador é aquele que planeja, quer dizer, não é para amanhã, tem muita gente que não enxerga o umbigo dele. Você tem que enxergar 10, 15, 50 anos. Alguém fala, pô, você é sonhador, vai pôr um VLT, eu imaginava que não ia fazer tão já, eu sinceramente imaginava, mas eu queria defender uma ideia de que não se tirasse a linha, porque era um grande investimento que nós vamos deixar, mas nós estamos chegando agora à conclusão de que vai ser possível, inclusive agora, provavelmente. Você acha que a retirada é um desperdício, então? Exatamente. E por esse mapa aí, vão diminuir as linhas de ônibus da CTA? Você tem um... Com certeza vai diminuir, você não vai precisar de 130 ônibus para circular. Porque o transporte rápido vai ser o metrô, ou o VLT, veículo leve sobre trilho, que vai circular em todo esse eixo. Porque para que a população entenda, a ponta direita ali, o início do trajeto seria que bairro, que região da cidade? Não, a parte de baixo, aí onde está aparecendo, seria o bairro do Hortência, que o aeroporto está aqui do lado, mas seria o Hortência aqui, desde o Hortência, passando pelo centro da cidade, vai avançar até o Pinheirinho lá em cima. Já próximo ao Pátio de Tutóia, onde seria o Pátio de Tutóia. E se abusar no investimento, não é dar a volta nesse trecho aí? Faz um círculo aí, futuramente? Sim, no futuro você vai poder colocar, não só aqui, você pode pôr em outras. Você pega aí a Marginal das Cruzes, por exemplo. Se você quiser, está previsto fazer a Marginal das Cruzes. Se quiser prever um VLT circulando pela Marginal das Cruzes e atender toda uma outra parte da cidade que vai crescer e vai dobrar para o lado do norte, você pode estar prevendo, inclusive, fazer. Quer dizer, vai precisar, quem que vai investir e tudo mais.
Mas nós estamos brigando agora por conta de que já existe um investimento aí. Seria um absurdo a gente gastar, volto a dizer, gastar para arrancar a linha, né, e colocar uma rua, investir em construir uma rua aí de 12 quilômetros, né, e colocar um ônibus que custa 2,5 vezes mais caro do que, e vai um ônibus para transportar 40 pessoas. 1 milhão de quilômetros de asfalto, não é mais ou menos essa conta aí, pelo menos das rodovias? É quase isso, não é? Eu não tenho, esse dado eu não tenho. Mas é o que pinta a rodovia aí, foi mais ou menos isso aí para as reformas de rodovia. A gente pensar que tem que fazer uma pista larga, ampla, duas vias, no mínimo 2 faixas para cada lado, vamos gastar pelo menos 12 milhões, quase metade do que você precisa aí para esse projeto. Então Araraquara tem tudo, está tudo na mão para aproveitar e muito bem aproveitar dessa área, não só como parque, mas realmente como transporte coletivo, barato, eficiente e que vai incentivar, volto a dizer, as pessoas largarem o seu carro, o seu veículo em casa. Agora, Jack, mais do que tudo, você precisa de força política. E como é que você está buscando essa força? Com certeza, o prefeito Marcelo, o próprio coordenador de transporte, o vice-prefeito Coco Ferraz, né, estão empenhados nessa discussão toda, né? Já fizemos várias reuniões com o CTA, com o Paraty, com a Secretaria de Planejamento da Prefeitura, com o Desenvolvimento Urbano, com todo mundo, praticamente todo mundo. E todos são unânimes em dizer, puxa, isso aí é o ideal. Porque se mostrar isso, vocês não estão vendo que é a solução para Araraquara. Não digo nem para de imediato é a solução, imagina para o futuro. Porque depois chegar, que nem São Paulo, você falar, não, vamos ter que abrir um tatuzão, passar por baixo dos edifícios para fazer o metrô. Né? É evidente que isso aí é o olho da cara que você vai pagar, e hoje nós temos a oportunidade de fazer isso. Né? Então, agora, 360 passageiros é suficiente? Um resuminho desse aí, de 360 passageiros, seria a lotação máxima dele, evidente, ele começa na ponta de linha com menos gente, mas ele pode depois ir encorpando, porque não vai ter esse volume de pessoas que vão chegar, vamos supor, Selmy Day, né, que vai deixar no Pinheirinho, o ônibus vai voltar para o Selmy Day. Américo Brasilense, os ônibus interurbanos, inclusive, entram todos dentro da cidade, pela Rua 1, pela Rua 2, pela 3, desce ônibus interurbano e circula aqui na cidade, tem pontos na cidade, você poderia obrigar esses ônibus interurbanos, inclusive, a parar na primeira linha do metrô. No caso de Américo, por exemplo, ou lá dentro de Américo, mesmo então no Pinheirinho. Você falou, ó, ele vem no Pinheirinho, Américo vem até o Pinheirinho, deixa no metrô e volta para Américo. Né? Você alivia não só o transporte urbano, o interurbano também você alivia e bastante, né? Agora, vereador, demora 23 de um trecho a completar o trecho. 23 parando meio minuto, né? Eu mostrei isso aqui para o engenheiro Mário Amada, que é o secretário de Transporte e Trânsito, né? Semana passada, inclusive ele falou, puxa, mas meio minuto é muito, inclusive, né? Eu falei, eu pus meio minuto, vamos ver, se for muito podemos diminuir, mas enfim, isso aí é um estudo preliminar, evidente, a empresa que talvez venha aqui, ela apresentaria um projeto durante 3 meses, ela viria, apresentaria um estudo durante 3 meses, mostraria para o prefeito, se estiver de acordo, ele autoriza, a empresa ficaria 1 ano fazendo o projeto executivo disso aí, para depois soltar uma licitação para quem ia ganhar essa licitação. Se a própria empresa que fez o projeto ganhar a licitação, o custo desse projeto já está pago, mas se for uma outra empresa... Esses são os custos, aquela planilha de custos que a gente estava vendo ali. Mas aí esse custo, eu que estimei, né? Tá estimado, não é o oficial, alguém que realmente que vai detalhar isso, a gente não tem tempo, evidente, mas nós queremos dizer que é viável, né? A preocupação nossa, primeira, não ranquear a linha, é viável colocar um VLT. Essa é a preocupação de estar mostrando isso para a população, né, para quem realmente divulga isso, que são vocês exatamente. Eu quero agradecer mais uma vez pelo esse trabalho de vocês, porque a gente mostra para a população que o VLT não vai ser barreira para a Vila Xavier. Puxa, nós estamos há 40 anos querendo arrancar a linha para ligar a Vila Xavier, o VLT não vai ser barreira para ligar a cidade com a Vila Xavier. A barreira vai ser exatamente a via expressa, não só essa que tem, mas a futura que vai ter, são 2 vias expressas que vão estar aí. Né? Então, isso vai ser barreira, mas tem que ter soluções de engenharia. Mas é transponível essa barreira. Transponível, com certeza, de uma forma ou de outra, tem que ser transponível. Muito bem. 8h58, tempo esgotado, mas acho que deu para a gente esmiuçar o assunto. Jack, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos, viu? E um abraço a vocês, a todos os telespectadores. Obrigado, até a próxima. Tchau, Esteves, até amanhã. Tchau para você, William, tchau para quem está em casa também. Amanhã é sexta, né? É sexta já. Então voltamos com 7h30, encontro com mais uma edição do Bom Dia Araraquara. Até lá então. Muito bem, gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia, pela força de sempre aí. Legal esse projeto, né? Que bacana que podemos aqui, temos tempo, graças a Deus, para esmiuçar esses assuntos.
Nós vamos embora, eu te vejo hoje, se não cair raio, se não chover, se não fizer nada, 12h30 no Araraquara agora. E é claro que o Esteves encontra você às 7 horas no Jornal TV Ara, com repeteco às 22 horas, ok? Ó, beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço, tchau pra todo mundo, fiquem com Deus.